Sabe aquele tipo de dor que você sente, mas não consegue explicar? Que parece pequena por fora, mas por dentro dói como se algo tivesse quebrado. Já sentiu isso? Deixa eu te contar uma história. Imagina uma criança que tenta ser boazinha o tempo todo. Ela tira boas notas, sorri para os adultos, se comporta bem, mas, mesmo assim, ela sente que não quer o bastante. Ela escuta frases como: "Você tinha que ser igual ao seu irmão. Você só me dá trabalho. Para de chorar, isso é frescura." E, com o tempo, ela começa a acreditar que tem algo de errado com ela. Agora respira fundo e me responde com sinceridade. Será que essa criança ainda vive aí dentro de você? Porque, às vezes, o que machuca não é o que está acontecendo agora. É o que aconteceu lá atrás e ficou guardado, sem explicação. E sabe o que é mais assustador? É que muita gente vive a vida inteira tentando esconder essa dor, fingindo que está tudo bem, tentando agradar todo mundo, tentando parecer forte, tentando controlar tudo, só para não sentir de novo o abandono, a rejeição, a sensação de que não pertence a lugar nenhum. Mas sabe o que ninguém te contou? Essa dor que você sente hoje não veio de fora. Ela já estava aí dentro e agora chegou a hora de parar de fugir, chegou a hora de entender o que ela quer te mostrar, porque enquanto você não olhar para dentro, vai continuar vivendo como se o mundo fosse seu inimigo. Mas a verdade é que talvez você só esteja tentando se proteger de si mesmo. Hoje eu quero te guiar por um caminho que começa com dor, mas termina com liberdade. A gente vai falar de feridas invisíveis, de máscaras que você nem sabe que veste e de um poder que você talvez tenha esquecido que existe. Mas antes de tudo, respira, porque você vai precisar de coragem. Mas acredite, do outro lado dessa dor tem paz. Antes de começarmos, confira se está inscrito no canal. Está vindo muito vídeos transformadores. Parte 1. A dor que você sente não vem de fora. Deixa eu te contar uma coisa que pode virar a chave na sua cabeça. Imagina essa cena. Você está andando na rua, tranquilo, de boa, e aí, do nada, alguém esbarra em você. Se você está bem, é só isso mesmo, um esbarrão. Nada demais. Você pensa, acontece, vida que segue. Agora, imagina que seu braço já estava machucado. Aí tudo muda. Aquele empurrão que seria leve, de repente vira uma dor absurda. Você se irrita, se assusta, até grita com a pessoa. Por quê? Porque a dor já estava aí dentro. Agora pensa, e se isso também acontece com a sua mente, com o seu coração? Quando alguém te rejeita, te critica, te trai, ou até faz um comentário bobo. Por que isso dói tanto? Porque tem algo dentro de você que já estava ferido. A pessoa só encostou, mas a ferida era sua. E aqui está o ponto mais importante. A maior parte da dor emocional que a gente sente não vem do outro. Vem de feridas antigas mal curadas, vem de memórias que a gente enterrou, vem de histórias que a gente nunca teve coragem de enfrentar. Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, dizia assim: aquilo que você não enfrenta dentro de si volta a acontecer do lado de fora como destino. Ou seja, se você não olha para dentro, vai viver achando que o mundo te ataca o tempo todo. Mas na real, quem está pedindo ajuda é você mesmo. Quer ver um exemplo real? Imagina uma criança que cresce ouvindo que nunca é boa o bastante. Lá na frente, já adulta, ela pode ter um emprego incrível. Pode até ganhar bem. Mas basta o chefe fazer uma crítica leve e ela desmorona por dentro. Por quê? Porque aquela frase ativou algo bem mais antigo. O medo de não ser suficiente. A dor de nunca ter sido validada. A necessidade de agradar para se sentir aceita. E isso, olha, muita gente carrega. Só que a gente aprendeu a esconder, a fingir que está tudo bem. Só que fingir não cura. Ignorar só adia. Então o que fazer com essa dor? Na próxima vez que algo te machucar, em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo?
Tenta perguntar: por que isso me atingiu tão fundo? Que parte minha ainda está sangrando por dentro? Essa simples mudança de pergunta muda tudo. Ela tira você do papel de vítima e coloca você no papel de protagonista. Porque a dor é um mensageiro. Ela aparece para mostrar onde está a ferida, e quando você escuta com atenção, é aí que começa a transformação. Parte 2. O controle é uma ilusão e ele está te aprisionando. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Você já tentou agradar todo mundo? Já tentou ser sempre educado, simpático, compreensivo, só para evitar ser criticado, para não ser rejeitado, para não ser mal interpretado? Se sim, então você caiu numa das armadilhas mais comuns. A ilusão de que, se fizer tudo certo, ninguém vai te machucar. Mas aqui vai uma verdade crua e libertadora. Você não tem controle sobre o que os outros pensam, sentem ou fazem. E quanto mais você tenta controlar, mais você sofre. Quer ver isso na prática? Deixa eu te contar a história da Clara. Clara é o tipo de pessoa que todo mundo chama de boazinha. Ela está sempre tentando fazer os outros felizes. No trabalho, pega tarefas que nem são dela. Na família, nunca diz não. Nos relacionamentos, se molda para agradar. Mas, por dentro, ela vive cansada, ansiosa, sempre sentindo que não é suficiente. Aí um dia, mesmo fazendo tudo por todo mundo, ela é criticada. Alguém diz que ela foi egoísta, ou ingrata, ou que mudou muito. E aquilo destrói ela por dentro, porque ela fez de tudo justamente para evitar isso. Mas aí vem a grande lição. Tentar controlar como os outros vão te ver é como tentar segurar areia com as mãos. Quanto mais força você faz, mais escapa. E esse controle vem do medo. Medo de ser rejeitado. Medo de reviver uma dor antiga. Medo de não ser amado. Carl Jung dizia algo poderoso. A chave da mudança está em tornar o inconsciente consciente. Em outras palavras, perceber que esse impulso de controlar vem de algo muito mais profundo que às vezes você nem sabe que carrega. E aqui vai um gatilho para virar a chave. Nada externo tem poder sobre você, a menos que já exista algo dentro de você que permita isso. Essa frase muda tudo. Ela devolve o poder para você, porque a verdade é: quando alguém te ataca, você tem dois caminhos. Você pode se desesperar, tentar agradar, controlar tudo, fugir da dor, ou então você pode respirar fundo, olhar para dentro e perguntar: por que isso me afetou tanto? Que medo está sendo ativado aqui? E é nesse momento que você sai do modo reação e entra no modo consciência. E é aí que começa a liberdade emocional. Porque a real é, você não pode controlar o que as pessoas fazem, mas você pode controlar como interpreta, reage e se posiciona diante disso. Quando você entende isso de verdade, nada fora de você consegue mais te quebrar. E sabe o que é mais incrível? Parar de tentar controlar os outros não te enfraquece. Te liberta. Interessante, não é? Deixa um comentário, quero saber o que você está achando até agora. Parte 3. A armadura emocional não te protege, ela te prende. Sabe aquele momento em que você diz para si mesmo: nunca mais vou deixar ninguém me machucar assim? Aí você começa a se fechar. Fica mais frio, mais distante. Finge que está tudo bem, mas por dentro começa a levantar um muro, tijolo por tijolo. Essa armadura até parece proteção, né? Mas, na real, ela te isola. E, o pior, ela não impede a dor, só enterra ela mais fundo. Deixa eu te contar sobre o Lucas. O Lucas se entregou num relacionamento.
Confiou, acreditou, se abriu de verdade, mas foi traído. E aquilo quebrou ele por dentro. A dor foi tão grande que ele decidiu nunca mais. Então ele começou a se proteger, sai com pessoas, mas não se envolve, faz piada de tudo. E quando alguém tenta se aproximar, ele corta. Relacionamento é perda de tempo. Agora estou focado em mim. Mas por trás dessa pose, tem medo. Medo de sofrer de novo. Medo de confiar e ser quebrado. Medo de sentir. E aqui está a armadilha. Quanto mais ele tenta não sentir, mais a dor se esconde e mais ela comanda a vida dele, sem que ele perceba. Muita gente vive assim. Talvez até você trabalha demais para não pensar. Finge que está tudo certo. Veste a armadura da força. Mas por dentro, está exausto. Porque carregar uma armadura pesada cansa, e muito. Carl Jung falava que a verdadeira força não é ser imune à dor. A verdadeira força é ter coragem de olhar para dentro, encarar sua sombra e perguntar: o que ela quer me mostrar? A sombra é aquela parte de você que você esconde até de si mesmo. São suas inseguranças, seus traumas, seus medos mais antigos. Mas tem uma coisa poderosa aqui. Quando você aceita sua sombra, ela para de te controlar. Você para de viver se defendendo e começa a viver se conhecendo. Parte 4. O caminho da individuação, ser você, dá trabalho, mas liberta. Imagina a cena, você está numa festa. Olha em volta e parece que todo mundo ali já tem um papel, tem o engraçado, o certinho, a descolada. Aqui finge que não liga para nada. E aí você começa a se perguntar qual é o meu papel aqui, sem nem perceber. Você começa a se ajustar. Sorrir quando não quer. Concordar para evitar conflito. Fingir segurança, só para não parecer fraco. E isso, olha, é mais comum do que parece. Desde criança, a gente aprende a se moldar, a ser o filho ideal, o aluno perfeito, a pessoa que agrada. E aí a gente começa a criar uma versão de nós mesmos que o mundo aceita, mas que muitas vezes não tem nada a ver com quem a gente realmente é. Carl Jung chamava isso de persona. A persona é uma máscara social. Uma identidade que a gente usa para funcionar em sociedade. Ela tem seu valor, sim. Mas o problema é quando você vira prisioneiro dessa máscara. Você começa a viver para cumprir um papel. O profissional imbatível. O amigo que nunca chora. O homem que aguenta tudo calado. O homem que está sempre forte. E aí, um dia, você acorda e sente um vazio. E se pergunta: quem sou eu de verdade? É aqui que entra o processo da individuação. Individuar-se é tirar a máscara. É deixar de ser o que esperam de você e começar a ser quem você realmente é. Mesmo que isso desagrade, mesmo que assuste, mesmo que te faça sentir sozinho no começo, é um caminho profundo, mas libertador. É olhar para suas luzes e para suas sombras e escolher sair inteiro, autêntico, vivo. Quer um exemplo? Imagina uma mulher que viveu a vida inteira para agradar. Casou cedo, teve filhos, seguiu o roteiro que esperavam dela. Mas um dia, ela acorda e sente um aperto no peito. Não é tristeza, não é raiva, é a ausência de si. Ela começa a fazer terapia. Mergulha dentro de si. Descobre vontades, dores e verdades que estavam enterradas há anos. Algumas pessoas se afastam. Outras não entendem. Mas pela primeira vez, ela se sente viva.
Esse é o caminho da individuação. Não é fácil, mas é real, e aqui vai um gatilho de verdade. Ser aceito pelos outros, à custa de si mesmo, é um tipo silencioso de abandono. Você pode agradar todo mundo. Pode cumprir todos os papéis. Pode ser a pessoa perfeita para os outros. Mas se, no fim do dia, você se desconecta de quem é por dentro, qual é o preço? A jornada de se tornar quem você realmente é pode ser solitária no começo, mas ela te devolve uma coisa que ninguém pode tirar: paz interior. Parte 5. A consciência é o verdadeiro escudo. Agora imagine essa situação. Você acabou de receber uma notícia que te abalou. O peito aperta. A mente dispara. Um turbilhão de emoções vem à tona. Raiva, medo, tristeza, ansiedade. E o que você quer fazer? Fugir, sair correndo, se distrair, se anestesiar, talvez com comida, ou se afundando nas redes sociais, ou fingindo que está tudo bem, mesmo quando não está. A gente aprendeu isso desde sempre, né? A evitar a dor. Mas, e se eu te dissesse que a verdadeira liberdade não está em fugir do sofrimento, e sim em entender ele? Anota essa virada. A dor só domina quem não a compreende. Essa frase é simples, mas poderosa. Carl Jung dizia que a consciência é o nosso maior escudo. Não é ser frio. Não é ser forte no sentido de não sentir nada. É saber o que você está sentindo. É entender por que aquilo te dói. É parar de lutar contra si mesmo e começar a se ouvir, com presença. Um exemplo simples. Imagina que, toda vez que alguém te ignora, você trava. Sente um nó na garganta. A mente começa: será que fiz algo errado? Por que ninguém me nota? Mas um dia, em vez de reagir no automático, você decide parar e perguntar: de onde vem esse medo de ser ignorado? E aí percebe: vem da infância. De quando você tentava chamar a atenção dos seus pais, mas eles estavam sempre ocupados demais. Nesse momento, você entendeu, você conscientizou algo que antes era só dor crua. E só por isso, o peso já diminui. A ferida começa a respirar. Clareza não é frieza, é luz. Ser consciente das suas emoções não te torna insensível. Pelo contrário, te torna alguém inteiro. Você não precisa fugir. Não precisa se anestesiar. Só precisa olhar para dentro com gentileza. A clareza não impede a dor de existir, mas impede que ela te controle. Jung dizia: aquele que olha para fora sonha. Aquele que olha para dentro desperta. E é isso. A consciência é o seu verdadeiro escudo, não porque ela impede a dor de chegar, mas porque com ela a dor não te domina mais. E aí, você começa a viver com mais leveza, com mais verdade, com mais presença. Chega de viver no automático. Chega de fugir da dor, tentando parecer forte o tempo todo. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser real. A vida começa a mudar quando você para de apontar para fora e começa a olhar para dentro. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. E se você tiver coragem de encarar o que está aí dentro, você vai descobrir uma força que ninguém te ensinou a usar. A dor pode até ter te acompanhado até aqui, mas ela não precisa te definir daqui para frente. A decisão é sua. Seguir fugindo ou começar a se libertar. Você escolhe. O que você achou? Deixa o like, é muito importante seu feedback. Até a próxima.